Olá, hoje eu estou aqui com a Rafaela, não é? Vamos hoje falar de um tema bastante interessante, vamos falar sobre o sentimento de culpa e qual a correlação, qual a relação disso com a procrastinação, que é um fenômeno muito ah, conhecido e familiar a muitas pessoas atualmente, não é? Eu gostava que a Rafaela começasse se apresentando, Ok, psicóloga ok. amiga, querida, por favor. Então, meu nome é Rafaela, né? Sou psicóloga há 5 anos já, vou fazer 5 anos, na verdade. Estou atuando na clínica também, desde o comecinho que eu terminei já a universidade, então faço a prática clínica há algum tempo, me especializei em ACT, na terapia de aceitação e compromisso, e trabalho com psicologia analítico comportamental. É muito bom estar aqui. A gente se conheceu, né? Eu e o Felipe num grupo de estudos sobre terapia de aceitação e compromisso. E desde então a gente tem sido aí parceiros de profissão. E vamos ver como vai ser essa conversa agora. Obrigado por aceitar o convite, esse desafio, né? A falar de um sentimento. Aliás, falar de qualquer sentimento é um tema bastante complexo, não é? Mas falar sobre a culpa, uma coisa tão comum também, acaba por Sim. ser muito interessante e muito desafiante, não é? Como não vai ser uma entrevista, a gente vai apenas bater uma conversa, bater um papo, ter uma conversa fluida, sem muitas, vamos dizer assim, compromissos acadêmicos, com linguajar e tudo mais. Então vamos pensar assim, né? Geralmente a gente concebe a culpa como um sentimento que surge a partir das minhas interações com as pessoas, com o mundo, ah, e geralmente é quando eu sou punido, ou quando eu enfrento uma situação aversiva e forma-se ali uma pequena categoria de comportamentos que são inadequados, não é? Inadequados Sim. socialmente, não é? Por exemplo, vamos pensar na nossa fase do desenvolvimento, né? No início da nossa fase de desenvolvimento, por exemplo, eu bato num coleguinha, um amigo de turma, e ele começa a chorar. A professora me reprime, ah, meus pais ficam bravos comigo. Então, no futuro, quando eu cometo alguma ação digna de reprovação, ou de punição, ou de correção, eu tenho em volta esse sentimento, tá, que é me rodear, não é? E visto por esse ângulo, o sentimento de culpa poderia ser considerado um sentimento fundamental, né, para o estabelecimento de padrões saudáveis de funcionamento e relacionamentos sociais, uma vez que ajuda a regular, não é, o meu comportamento no futuro e as minhas ações potencialmente danosas, não é? E até num outro sentido, não é? Até naquela pesquisa que eu compartilhei consigo, que era a importância da culpa em pessoas que exercem cargos de liderança, não é? E a sua relação com a responsabilidade, não é? Sim. Responsabilidade com o outro. Muitas pessoas acabam confundindo, né, responsabilidade com culpa, né? E Uhum. isso vai transformando o ambiente, muitas vezes o ambiente de trabalho, terrível, porque daí quando você percebe que é, a culpa acaba te invadindo, às vezes você não consegue entender o que é de sua responsabilidade de fazer e o que é um sentimento gerado por uma situação muito aversiva. E eu acho que isso vai ficando cada vez mais difícil de entender para onde que você pode ir ou não nos seus comportamentos, porque o sentimento de culpa ele é muito desesperador e gruda na gente, né? E aí a gente acaba achando que a gente tem que fazer tal coisa ou ser de tal forma, muito um comportamento governado por regras, por o que a sociedade deveria o que é certo, né, para uma sociedade, como eu Exato, deveria sim. me comportar, qual que é o mais adequado, qual que não. Então, é interessante a gente fazer essa distinção, né, de que a culpa e a responsabilidade são coisas diferentes, né? Legal. Legal traçar esse paralelo, porque sim, são mesmo coisas diferentes. Ah, mas ainda assim, eu costumo conceber assim, a culpa como um sentimento que é como se fosse um parente distante, em alguma medida, né? Em alguma medida, um parente distante daquilo que a gente chama de empatia. Porque se a gente concebe, vamos pensar assim, na linguagem do dia a dia, uma pessoa, vamos pensar assim, a pessoa que não consegue sentir culpa é concebida como o quê? Como um sociopata,
um Geralmente é psicopata, isso, né? 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 E ninguém quer se identificar com essas pessoas. Não é? Não há aqui Exatamente. ninguém que gostaria de se identificar com essas pessoas. Entretanto, as pessoas querem acabar com o sentimento de culpa. Mas quando a gente fala assim, ok, aceitaria trocar, não ter mais sentimento de culpa e ser comparado com uma pessoa dessas, as pessoas não aceitam essa barganha, não é? Não aceita a barganha, É. não vale a pena, não é uma oferta que vale a Sim, pena. sim, Né? sim. Portanto, é como se a culpa tivesse assim uma função importante também na nossa vida. É um sentimento que tem uma função importante até em termos de regulação do meu comportamento, em ambientes sociais ou espaços com ideias, com pessoas diferentes, não é? É um Sim, processo civilizatório importante, né? Entretanto, exatamente. né? Entretanto, por exemplo, na sua prática clínica, tem o outro lado, não é? Tem o outro lado, que é aquela coisa assim, ok, e quando crescemos num ambiente altamente coercitivo, punitivo, não é? Em que quaisquer ações, até aquelas que eu não consigo identificar, isso é muitas vezes o mais danoso, não é? Aquelas ações que eu não consigo identificar o que é que eu fiz, mas eu sou punido por aquilo, sou reprovado por aquilo, né? E aí há uma grande probabilidade de eu começar a atribuir como causa uh, a esse sentimento ou aos acontecimentos uma causa pessoal, não é? Eu sou Isso. o problema. E aí vira um problemão, não é? No sentido das pessoas que até te procuram. Eu gostava até que compartilhasse como é que é essa experiência. Quando as pessoas te procuram, dizendo, olha, eu tô aqui, doutora Rafaela, lidando com um sentimento de culpa que é incômodo, que dói, e eu não sei como lidar com isso. Eu acho que o começo de quando vem alguém assim para mim, eu consegui entender se essa culpa ela teve alguma ação, né? Tipo, a pessoa fez alguma coisa, né? Ou se é Uhum, algo que ela pensou, né? Então, eu tento fazer essas duas distinções de existe algo que realmente você fez, ou é algo que é um processo mais advindo de pensamentos, ou até mesmo de sensações. Então, uhum, por exemplo, quando eu recebo dentro de um consultório alguém que traiu o parceiro, por exemplo, né? A pessoa ela está com uma culpa porque ela fez uma ação danosa diante a um contrato ali matrimonial que a pessoa ela supostamente não deveria fazer aquilo. uhum, Então existe alguma ação que a pessoa fez que ela se arrependeu, né? E aí vai tudo sim, de como que ela se relaciona com ela mesma, né? Geralmente, as pessoas que fazem alguma ação danosa ao outro, e elas vêm com esse processo de culpa muito grande, elas acabam trazendo uma carga de traumas anteriores até muito mesmo a essa culpa da ação que ela fez. Então, muito com o processo de culpa, quando a pessoa ela faz alguma coisa e se arrepende, a sensação que eu tenho é que dá para ver qual que é a relação que ela faz consigo mesma quando ela faz algo de errado. Que daí a gente vai vendo aqueles processos lá de primeira infância, igual você estava falando, né? Se eu bati num coleguinha, eu fiz algo de errado, como que a escola falou comigo quando eu fiz algo de errado? Como que os pais lidaram comigo quando eu fiz algo de errado? Eles me batiam ou eles conversavam comigo, né? Eles me enfiavam a culpa de goela abaixo ou eles tentavam entrar num consenso ou algo do tipo para que eu não fizesse mais aquilo? Então, quando eu vejo alguém carregando uma culpa muito grande, por mais que ela fez alguma ação que ela se arrependeu, dá muito para ver esses processos cognitivos que ela já fez muito anteriormente àquela ação que ela fez, sabe? Então, eu gosto de tentar diferenciar se foi alguma coisa mesmo que aconteceu que ela se arrependeu, né? Ou é algo que muitas das pessoas acabam sentindo culpa por pensamentos, assim, uma forma que a sensação que eu tenho às vezes que é até um pouco mais difícil de lidar assim na clínica, porque quando a pessoa traz uma culpa sobre algo que pensou,
Uhum. Eu acho que daí já dá para ver o processo que ela fez, às vezes, lá na infância, ou da história de vida dela, foi muito mais aversivo, foi muito mais punitivo do que, às vezes, alguém que fez algo de fato e se arrependeu. Entende o que eu quero dizer? Sim, acho que sim, acho que e faz muito sentido fazer essa diferenciação, né? Porque, imagina, como é que eu funciono, geralmente, como é que as pessoas geralmente funcionam, eu incluso, não é? Quando eu estou numa situação em que vou ser potencialmente punido. Eu faço aquilo que eu chamo de vamos dizer assim, uma resposta, geralmente na análise de comportamento se fala resposta de esquiva, não é? Uma resposta de Uhum. esquiva. Portanto, imagina, se, eu vou usar até o exemplo do artigo, se eu sou convidado para ir para uma festa, e o meu pai fica com a cara torcida, ou a minha mãe fica com a cara torcida, ou chateada e tal, e eu encontro uma maneira de não me sentir aquilo que eu chamo de culpa, não é? A maneira que eu encontro é não ir à festa, ou chegar mais cedo, ou fazer alguma coisa para ele, o que eu estou tentando fazer é uma resposta de esquiva a essa consequência aversiva, né, que é o meu pai ficar chateado. Bem, só que quando eu tento reproduzir a mesma coisa, né, em termos de pensamento, aquilo que a gente chama de mundo interno, com o meu sentimento, aí a coisa começa a não funcionar tão bem, né? Porque eu consigo fazer esse reforçamento negativo, uh, vamos dizer assim, com essas coisas facilmente identificáveis. Agora, ao longo da vida, vamos dizer assim, processos cognitivos e sentimentos e tudo mais, não é uma coisa que isso geralmente funciona, não é? E aí entra a outra parte da nossa conversa, né? Que é como é que geralmente a gente tenta regular, então, o pensamento ou a emoção? No geral, e isso é uma coisa que tem sido muito estudada e acaba por ser muito interessante, no geral, as pessoas têm utilizado como rota a procrastinação, não é? Acabam por utilizar como rota para lidar com esse mundo interno aquilo que a gente chama de procrastinação. Como é que vê É que a isso gente na sua evita, prática? né? E eu acho que faz muito sentido, né? A gente não quer sentir dor. Então, a gente vai e pega um atalho. A gente faz o máximo para conseguir compreender se a gente tem como outras rotas de fuga, sair desse espiral de dor e de culpa. Então, é Uhum. óbvio que eu vou fazer, sei lá, minha tarefa daqui quando, sei lá, quando falta 2 horas para entregar. Porque eu não quero ficar sentindo isso. A questão é que isso acaba tendo um custo muito grande, que é o ficar pensando na tarefa até que ela seja feita. E aí É. as consequências dessa procrastinação, na verdade, só faz a gente sentir mais dor e mais ansiedade e vira uma espiral, né? Vira uma espiral assim de culpa e de sofrimento, que quando a gente não vai percebendo isso, a gente acaba adoecendo, sabe? E que daí vem, Exato. né, ansiedade, crises de ansiedade, pessoas precisando fazer trabalhos, coisas nesse sentido, conversar com alguém, ter uma conversa difícil, acaba deixando tudo de lado, porque é muito difícil sentir tudo isso. Então, nós como seres humanos, nosso cérebro é maravilhoso, né? Então a gente sempre vai ter ótimas rotas para fugir da dor, na verdade. Então, só que a consequência disso é absurdamente fenomenal num sentido de sofrimento, né? Então a gente sofre muito por não estar conseguindo fazer algo. Só que o problema é que se a gente não vai de encontro com isso, a gente sofre muito mais. Né? Então é algo que eu acho que essa relação com culpa e procrastinação ela faz muito sentido, porque eu acho que uma acaba acompanhando a outra, né? Que é uma coisa que eu consigo muito ver na terapia de aceitação e compromisso, o quanto que ela tenta trazer algum, não é uma espécie de alívio, para mim é um pouco, na verdade, assim, sabe, de que se você deixa a dor te invadir e você consegue atravessar ela,
Não vou dizer que isso é fácil de fazer, né? Mas se você tiver num processo terapêutico, tiver alguns outros tipos de recursos para tentar superar essa procrastinação, essa culpa e muitos traumas que estão envolvidos, a gente consegue sair do outro lado, conseguindo entender que esse processo de sofrimento, sim, ele vai acontecer, mas eu não fico carregando ele o tempo todo. Né? É um momento, é um período da minha vida, sabe? Não sei se você conseguiu entender, não sei se ficou claro. Claro, ficou sim. Acho que ficou muito claro. E é aquela coisa assim, não é? Até um pouquinho importante diferenciar, não é a dor no sentido físico, mas é até a dor no sentido do sofrimento, e às vezes também pode envolver uma relação de dor mesmo física, como quando, por exemplo, eu acho que uma coisa que resume bem é, em alguns momentos está confortável com desconforto. Isso acaba por ser muito importante, vamos dizer assim, para o nosso funcionamento ah, em várias esferas da nossa vida, não é? Como é que eu Sim. fico confortável com desconforto? Mas não é por uma questão de, seja extrapolação do conceito, por exemplo, masoquista, não é nesse Que a sentido. gente gosta, né? Não, não, se vamos dizer assim, ah, essa oferta que eu estou a escolher e que envolve também dor, tem conexão com uma vida ou com coisas que são importantes para mim, aí ok, vale a pena eu ir na direção desse desconforto para entrar em contato com essas coisas importantes. Agora, se aqui não tem significado nenhum, e eu posso evitar completamente, não é? Colocar a mão em cima de um fogão quente, não. O que, se calhar, não é? E aí pode haver. Se eu entrar num campeonato da pessoa que consegue ficar com mais tempo com a mão em cima do fogão, pode ser que eu ainda encontre, né? Ainda encontre aí alguma coisa valiosa. Mas se não Sim. faz sentido, não, eu não vou na dor porque eu quero, porque é bom. Exato. Se há dor, se há sofrimento envolvido numa direção que é importante para mim, é nesse sentido que acaba por ser importante estar confortável também com o desconforto, né? E aí vem, vamos dizer assim, o mindfulness e toda essa coisa toda. Agora, só para não perder o fio, voltando, eu fui um bocado longe, mas voltando. Uh, o que a culpa acaba por criar aquilo que se chama de uma espiral descendente, não é? Que era aquilo que a Rafaela estava a dizer, no sentido de uh, eu me sinto culpado toda vez que procrastino. Mas toda vez que eu me sinto culpado, eu acabo procrastinar mais, não é? E é um ciclo que se Sim. retroalimenta. E sair disso não é uma coisa simples e fácil, não é? Não é uma coisa simples e fácil. Como é que vê isso quando tem um ciclo já há muito tempo que está a se repetir? Eu acredito que é um pouco daquilo que você falou da zona de conforto, que a zona de conforto ela não é só um lugar que a gente chama. Não é porque é confortável, é o que a gente conhece. Isso. O que a gente conhece é algo que a gente já sabe o começo, meio e fim. É como se fosse um filme que você já viu 17 vezes. Então, a zona de conforto é um lugar que a gente tem muito conhecimento de como que as coisas vão ser. Então, a princípio, como a gente já sabe mais ou menos como vai ser, a gente acaba repetindo os mesmos padrões, né? E sair pela tangente, sair disso, simples desse espiral em algum momento, Uhum. é fazer alguma coisa diferente. E aqui é qualquer coisa diferente. Então, tentar propor, né? Eu acho que numa psicoterapia comportamental seria mais ou menos nesse sentido. É tentar propor alguma coisa de diferente desse mesmo espiral. E tentar apresentar para o seu paciente, para, sei lá, a pessoa que está nos escutando, Uhum. ouvindo, tentar entender o que daria para fazer de diferente. E aí, aqui nem o psicólogo e às vezes nem o paciente sabe o que é essa coisa de diferente. E aí a gente vai ter que ver várias tentativas do o que poderia ser essa espiral. Eu tenho um paciente que ele está tentando parar de fumar. É muito difícil.
Muito difícil, porque é um vício, tem todas as coisas, enfim, muitas coisas ao mesmo tempo ali acontecendo. E ele sente culpa quando ele fuma. Esse sentimento de culpa faz ele se afastar muito desse propósito que é, por exemplo, parar de fumar. O que eu acho que daria para tentar fazer, que é a gente tentar entender o que dá para fazer de diferente. Como, por exemplo, se ele praticar uma atividade física, correr, caminhar, eu jamais conseguiria fumar e caminhar e correr ao mesmo tempo. Mas uma pessoa que já fuma, por exemplo, assim, talvez até conseguiria. Então, talvez a gente poderia tentar prover algo diferente, como, por exemplo, nadar, natação, por exemplo. Não tem como ter fumar debaixo d'água, não dá. Sim. Então, talvez essa seria, na psicologia comportamental, a gente chama isso de comportamento concorrente, né? Alguma coisa que realmente não dá para fazer enquanto você está fazendo outra coisa. Então, não tem como fumar debaixo d'água. Seria tentar sair um pouco desse espiral da culpa. Isso não significa que a culpa vai sair assim como se fosse mágica, né? Mas seria algo que, pelo menos naquele momento, como, por exemplo, sei lá, a pessoa estivesse nadando, ela sentisse que ela está fazendo algo por ela. E entender que esse processo, muitas vezes, está enraizado em nós. Então, para a gente sair disso e tentar fazer qualquer coisa que seja de diferente, vai ser algo muito difícil. Então, esse processo de ter autocompaixão por nós mesmos, também eu acho que é algo que necessita no processo da gente tentar entender como que a gente pode sair dessa espiral de culpa, de entender que é um passo por vez, sabe? Baby steps mesmo. E você, o que você acha? Não, muito interessante o que está a dizer. Eu acho que eu penso muito parecido, não é? E, no fundo, é encontrar uma alternativa, e falando em termos comportamentais, um comportamento concorrente, não é? Acho que a gente pode resumir numa coisa que eu li num livro muito interessante, que é aquilo que se diz assim, um BBO, não é? Que é uma Big Better Offer, ou seja, em português, OMM, uma oferta maior e melhor. No caso do tabaco, de fumar o cigarro, não é? Como é que eu promovo ou amplio o repertório para que haja contato com outras coisas que, vamos dizer assim, ou seja uma oferta, ou pague um preço similar ao fumar, não é? Ok, geralmente as pessoas fumam para combater a culpa, mas o sentimento também de ansiedade, ou a sensação física, no fundo é aquilo que a gente falou no início da conversa, que é um reforçamento negativo também, não é? Ele Tento retira, né, reduzir. toda essa sensação, né, ruim. Exato. Então, se eu consigo ampliar esse repertório, ou variar, aquilo que se diz assim, né, uma variabilidade comportamental, ser criativo, encontrar alternativas, acaba por ser uma ótima opção, mas eu ainda acrescentaria uma coisa a mais, né? Que eu acho que é uma via muito interessante, inclusive o mindfulness tem muito a ver com isso, que é atualizar, aquilo que se chama de atualizar o valor da consequência, o valor da recompensa, não é? Isso. E aí tem sido feito alguns estudos interessantes até a nível do tabaco, não é? As pessoas a fazer um fumo mindful. Mais consciente, você está no presente momento. Porque talvez, e eu fumava, né? Eu não fumo mais hoje, mas é exatamente isso. Quando a gente está de encontro com aquilo, né? Não, eu vou fumar então esse cigarro e eu vou tentar prestar atenção exatamente aqui nesse cigarro. Eu via que eu estava tomando café ao mesmo tempo, eu estava fumando o café, basicamente. Eu estava ouvindo música, lendo, estava fazendo várias coisas ao mesmo tempo e eu fiquei, não, eu só vou fumar. E isso me fez diminuir, porque só o ato de fumar é muito mais. Parece que te preenche de tal forma que quando você faz isso tão de forma, sabe, consciente, que eu não terminava o cigarro. Eu terminava na metade, porque eu não aguentava ficar só com o cigarro. Sim. Que legal, pá. Não sabia que tinha tido essa experiência a nível pessoal, não é? Sim. Foi uma experiência assim, muito difícil, mas faz mais de 4 meses que eu não fumo, não coloco um cigarro na boca. Poxa, parabéns. Né? E acaba por ser uma ótima inspiração para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Sim.
Mas isso é interessante, tá? A gente tá falando do tabaco, mas isso acaba por ser importante também no processo da procrastinação e do sentimento de culpa, não é? Uma coisa é importante a gente diferenciar, não é a culpa é uma consequência, é um resultado, vamos dizer assim, é um subproduto das minhas Isso, interações com o mundo, não é? Não isso, é, não é a culpa que me faz, por exemplo, fumar, não é? É, isso, vamos dizer exatamente. assim, é o meu histórico de vida, de relação, interações e vida no trabalho, vida numa relação, na faculdade, o que for, e o meu contexto atual, não é? Qual é o meu contexto atual? Então, saber diferenciar o histórico de vida e o contexto atual acaba por me dar uma referência para entender que a culpa não está causando nada, ela é um subproduto, não é? É uma Ela consequência, acontece, né? exato, exato, e ela acontece em contiguidade, ao mesmo tempo, muitas vezes, em que eu estou fazendo alguma coisa, então ficou a impressão que ela que causou aquilo. E a culpa não Mas causou na nada, verdade não, né? É aquela coisa que não. a gente estava lendo, né, de que um sentimento não gera um comportamento. Então, a sensação que a gente vai ter depois de alguma coisa é uma consequência sobre algo que aconteceu antes. Né? Então a culpa é algo que eu acho que é exatamente essa palavra. Eu acho que talvez a consequência talvez nem seja exatamente essa palavra. Eu acho que é um subproduto mesmo, né? É algo que advém de uma experiência anterior, né? Sim, sim. Mas aqui que eu diria que é aquela parte, vamos dizer assim, a parte mais tricky part, é uma parte mais, como é que eu posso chamar, pá? Curiosa, pronto. A parte mais curiosa é isso, é que não é uma causa, não é uma causa do comportamento, mas serve como um contexto, não é? Como um contexto, não é como se fosse um estímulo-resposta, não é? Não é, por exemplo, quando eu bato o martelo no meu joelho e ele levanta como, não é? O reflexo Isso, batelar. Mas funciona como contexto. Portanto, se funcionando como contexto, o sentimento também influencia o meu comportamento, as minhas ações no mundo. Só que aí entra essa parte curiosa, né? Que é, se eu consigo trabalhar com mindfulness, por exemplo, em observar aquilo como um contexto, como apenas um contexto, eu paro, vamos dizer assim, eu reduzo as chances de agir no piloto automático e funcionar como se aquilo fosse uma causa. Portanto, eu estou me sentindo culpado, estou me sentindo de determinada maneira, portanto, tenho que fumar, eu tenho que fazer alguma coisa para reduzir essa sensação. Agora, se eu dou tempo, dou espaço, não é? Para observar o sentimento, para contemplar esse sentimento e deixar que ele siga, não é? Eu tenho a chance, eu aumento as chances de ah, gerir melhor essa emoção, não é? Não funcionar só isso, como se eu fosse um autômato a partir dela, não é? exato. Esse grau de consciência que a gente precisava treinar em nós mesmos, de conseguir dar uma respirada e conseguir entender que um próximo passo, quando a gente olha para aquilo, a gente se distancia do que aconteceu e a gente tende a olhar como mais um observador da nossa própria experiência, acaba fazendo com que a gente entre mais em contato com o que aconteceu e não só os nossos sentimentos, né? Porque muitos Uhum. dos nossos pensamentos, sentimentos, eles vão vir de qualquer maneira. A questão é como que eu me relaciono com eles. Se eu me relaciono com a culpa, por exemplo, de uma modo que eu nunca quero sentir isso, eu vou acabar sendo governado por isso, que quanto mais a gente evita, mais ela vem. Então, se a gente Isso. fazer esse espaço, eu posso olhar para aquilo e tentar, mas o que eu vou fazer com isso aqui? Né? Isso aqui está me causando dor, está me causando culpa. O que eu posso fazer com isso? Eu acho que é aquela coisa que a gente estava falando antes, né? De estar mais consciente, de estar mais no presente momento, né? Então, aí eu acho que daí nesse espaço que daí a gente pode Uhum. promover aqueles comportamentos concorrentes. É que a gente pode promover esses comportamentos diferentes do que a gente usualmente acaba fazendo, né? Exato, exatamente. E uma outra coisa interessante por exemplo, uma outra dica, não é, que eu acho que a gente pode pensar assim, é quando, quando eu vou usar um exemplo da minha esposa hoje de manhã, pá. Olha só o que aconteceu. Ela é professora e não pôde se deslocar ao trabalho.
porque estão fazendo greve nos comboios, no trem, não é? E ela não pôde se deslocar ao trabalho. Ai, Então, ela não pôde ir. Só que olha o que droga. aconteceu. Ela teve que voltar, teve que preparar atividades e tudo mais, pronto, gerir a situação. E quando ela chegou, ela me disse assim, eu não tenho como ir, mas eu estou me sentindo culpada, tá, por não ir, não é? E aqui eu acho que é uma coisa interessante, né? Porque muitas vezes a gente se sente culpado automaticamente por coisas que eu não tenho o poder de mudança ou de influência. Não Então, tem controle, diferenciar, não né? é? Exato, e diferenciar se esse sentimento é de alguma coisa, e a Rafaela acabou de falar um pouco disso no início, que era diferenciar se esse sentimento vem de uma coisa que eu não tenho controle, ou se é de alguma coisa que eu, de alguma forma, posso, se calhar, me corrigir, ou melhorar, ou ampliar o meu repertório, não é? Acaba por ser importante nesse sentido. Então, diferenciar se é uma coisa que eu tenho controle ou não, acaba por ser interessante, não é? Eu acho que essa é a melhor dica que eu acho que a gente pode dar. Que eu acho que estar consciente é tão importante quanto, porém, eu acho que quando a gente faz essa diferenciação de algo que eu poderia ter feito algo de diferente mesmo, eu poderia ter feito Uhum. algo que poderia mudar, eu seria capaz de mudar uma greve? Uhum. Aí eu acho que nesse momento a gente pode pensar, poxa, não, eu não tenho essa capacidade, eu não sou governador, não sou dono dos trens, enfim. E aí eu acho que nesse momento a gente pode conseguir ter um pouquinho mais de autocompaixão pela gente, né? De entender que essa culpa também acaba remetendo muito ao valor, né? Quando a gente acaba Uhum. tendo um sentimento de culpa sobre algo que a gente não controla, às vezes, né? Então, tá se sentindo culpada porque provavelmente, né, o trabalho, o que ela faz é importante também para ela, né? Então, Sim. essa coisa da gente conseguir entender que essa culpa acaba também mostrando uma dor da onde que tem algo que é importante, né? Agora, se for algo que realmente a gente teve responsabilidade naquilo, né? Uma traição dentro de um relacionamento, alguma coisa que eu fiz para alguém que deixou outra pessoa chateada, eu xinguei alguém quando eu estava muito Uhum. bravo, muito nervoso. É, então, é algo que foge do nosso controle, né? Então, acho que fazer essa diferenciação de primeiro, quando você vê a sua situação, eu acho que é um dos pontos principais também, né? O que a gente controla, o que a gente não controla. Eu acho perfeito isso, Felipe. Muito bom a sua colocação. Obrigado. Olha, é uma maneira muito boa da gente terminar Também achei. esse primeiro contato, não é? A gente pode repetir Uhum, mais vezes. tá Mas bom, com eu certeza. acho que foi excelente, excelente terminar com isso, que é autocompaixão, não é? E é aquela coisa assim, não se sinta, até uma expressão, não é? Que é não se sinta culpado por não atingir o impossível, não é? Ótimo. E eu acho que faz todo Adoro essa sentido com a frase. autocompaixão que tá me dizendo, né? Muito, muito Bom, mesmo, né? O que você ia falar? pronto. Ah, tá. Não, eu não Ai, que quero mais bom. tomar o Não seu é. tempo, eu fico sempre preocupado. Sim, sim, eu acho que é muito, muito nesse sentido, né? Acho que a autocompaixão é algo que, quando a gente faz esse questionamento, será que eu poderia ter feito algo de diferente mesmo? Eu acho que a gente percebe que sim, a gente poderia ter feito algo, então o que dá para fazer? Se não, ok, vou tentar fazer o meu melhor aqui, então, né? Muitas vezes a Uhum, gente não vai alcançar o que a gente espera. E eu acho que uhum. essa frase que você falou, né? Não se culpe por não. Como é que é? Por não Repete aí. atingir o impossível. Por não atingir o impossível. Isso é ótimo, né? Porque daí eu acho que a gente cai um pouquinho no real, na realidade, na vida real mesmo, né? Exato. Que essa perfeição que a gente quer atingir acaba nos atingindo de volta e fazendo a gente sofrer muito, né? Gostei muito dessa sua dica. Ótimo, perfeito. É, eu que Tá, agradeço o seu tempo, Fá. Agradeço demais o seu tempo. E fica aí o convite para para novas conversas próximas. futuras. Foi muito bem.